Quem não gostaria de dominar um conceito que ajudasse a entender a lógica por trás de como a empresa cria, entrega e captura valor? Em outras palavras, a essência do que uma empresa tem que fazer. Isso é modelo de negócio. Conceito interessantíssimo e importantíssimo. Como um modelo de negócio deve ser entendido do ponto de vista do estrategista? Eu sou Rodolfo Wadowski e hoje vamos falar de um conceito fundamental e útil, mas muitas vezes mal compreendido. Vamos ver isso de forma simples, mas séria, completa. Vamos acessar as referências científicas fundamentais para entender o que é um modelo de negócios. Vamos, inclusive, acessar as referências que deram origem aos conceitos mais populares, como o Canvas. Passando por essa exploração conceitual, ao final você estará compreendendo a ideia por trás do que é um modelo de negócio. E justamente por compreender, e não apenas se contentando com informações superficiais encontradas em fontes menos relevantes, você saberá utilizar o modelo de negócio para conectá-lo à sua estratégia mais ampla. E como era o modelo de negócio antigamente? Para a gente entender o que se entende por modelo de negócio hoje em dia, é bom a gente fazer rapidamente aqui uma análise da evolução histórica desse conceito. Era uma forma, o modelo de negócios era uma forma muito resumida de como a empresa ganhava dinheiro. Era uma análise basicamente do faturamento da empresa, como é que ela faturava. Era uma visão parcial de toda a lógica de funcionamento da empresa. Por exemplo, o modelo de negócios muito famoso era o da isca e do anzol. A isca era uma determinada oferta de algum produto, de algum serviço muito barato, para depois vender algo indispensável muito caro, como, por exemplo, a venda de aparelhos de barbear, que seriam as iscas, para depois realmente faturar vendendo as lâminas, e as lâminas seriam os anzóis. Isso era uma descrição muito tradicional de um modelo de negócios. Produtos padronizados, por exemplo, como os sanduíches do McDonald's, também esse modelo de entregar produtos padronizados no mundo inteiro, era um modelo que era a simplificação do conceito de um modelo de negócio. Porém, com a digitalização de uma série de atividades econômicas, inclusive das comunicações, eu diria até principalmente das comunicações, tudo isso mudou. Surgiu até uma expressão para se referir a esses modelos anteriores ao e-commerce, brick and mortar, são lojas lojas físicas, que têm as suas vantagens, como por exemplo o contato face a face com o cliente, realmente entender ali numa conversa presencial o que o cliente quer, mas também ela tem desvantagens, desvantagens novas justamente porque essas desvantagens antigamente não eram relevantes porque todos tinham. Mas que desvantagens são essas? Custos fixos, o tempo que o cliente precisa gastar para ir até uma loja física, filas, estacionamento. Bom, a gente sabe qual é a jornada que nós temos que percorrer para chegar numa loja física. E essas desvantagens, como elas eram para todas, não eram consideradas desvantagens. Mas com agora os negócios no mundo virtual, essas lojas físicas realmente ficam numa dimensão diferente. Ou seja, essa digitalização da economia, ela alterou profundamente o contexto. Muitas atividades econômicas passaram para o mundo virtual. E a globalização, ela intensificou essa quebra de limites entre as indústrias. O limite entre as indústrias ele perdeu a nitidez. Vamos comparar, por exemplo, as grandes empresas de 30 anos atrás, empresas petrolíferas, por exemplo, que eram as maiores empresas globais. Hoje em dia, as empresas mais valiosas no mundo são empresas digitais. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança que gerou uma série de possibilidades novas de modelos de negócios, ela é importante quando nós utilizamos conceitos
que são originários do paradigma antigo, né, como Michael Porter, por exemplo. Né? Michael Porter foi um acadêmico, consultor muito popular, né? Ele fez um trabalho acadêmico muito valoroso, né? E os conceitos que ele utilizou, os estudos que ele fez, foram baseados no paradigma antigo. Então, quando nós, por exemplo, vamos utilizar ferramentas que Porter ensinou, como, por exemplo, as 5 forças de Porter, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre 5 forças de Porter, né? Onde eu alerto algumas necessidades de adaptação. Nós temos que ser muito cuidadosos. Né? Nós não vamos jogar fora um conhecimento valioso como esse, mas nós temos que adaptar ao contexto atual. E esse novo contexto, ele não é mais tão novo assim, né? Novo para quem está utilizando o paradigma antigo. Né? Esse novo contexto, ele traz muitas inovações, muitas novidades, né? Muitas inovações em termos de modelos de negócio. Né? Nem todos envolvem a tecnologia, né? Mas realmente a tecnologia da informação, as possibilidades de comunicação pela internet, elas permitiram, né, uma rápida reconfiguração das redes de valor, né, e dão origem a novas formas de criar esse valor. Né. A internet, né, ela alterou os canais de distribuição. Vamos comparar, por exemplo, como é que era a retirada de um filme numa locadora antigamente. Né? Eu tinha que sair de casa, pegar o carro, parar no estacionamento, ou ir a pé, né? Ir lá naquela loja física e pegar a fita. Né? A fita, o DVD, a mídia que fosse. Hoje em dia, né, o Netflix, que já está aí há alguns anos no mercado, ele fez com que esse modelo de negócios antigo fosse completamente extinto. Né? A própria Dell, por exemplo, vendendo computadores pela internet, né? A Amazon, né? Que simplesmente fez com que muitas livrarias físicas, né, perdessem muito da sua relevância, dos seus clientes, né, porque ela vende diretamente a cada cliente. Né? A possibilidade de oferecer um serviço personalizado aumentou muito com a tecnologia. Né? Há um relatório da Deloitte que em 2017, né, nos Estados Unidos, 6.885 lojas físicas foram fechadas. Né? Quase 7.000 lojas físicas foram fechadas nos Estados Unidos em apenas um ano, no ano de 2017. Ou seja, é uma mudança muito grande do contexto. E surgiram muitos modelos novos. Né? A internet também deu origem a vários modelos que não existiam antes, como, por exemplo, o freemium. Né? O freemium é aquele que oferece um serviço free, né, de graça, mas para que você tenha acesso a outras funcionalidades, há que se pagar alguma coisa. Um exemplo básico desse é o Dropbox. Né? A gente pode usar o Dropbox até uma quantidade limitada de gigabytes. Há um tempo atrás era cerca de 10 gigabytes. Agora, se eu precisar de mais espaço, né, se eu precisar de mais espaço que isso, eu tenho que pagar pelo serviço. Né? Outra possibilidade também que mudou muito, né, na confecção de um modelo de negócio foi a possibilidade de colocar algumas atividades específicas em locais distantes, é o chamado offshoring. Né? Algumas atividades técnicas que podem ser digitalizadas, elas podem ser executadas até em países diferentes. Né? Então a forma, né, de eu montar o meu negócio, ela realmente ficou muito mais flexível com a evolução da tecnologia, com o crescimento da presença das atividades digitais na economia. Bom, o lado da oferta, o lado na época pré-internet, né, o lado da oferta tinha muito poder. Né? As indústrias, elas produziam os seus produtos e seus serviços e o cliente tinha que se contentar ali com algumas opções. Né? Agora não, agora o lado da procura, né, ele cresceu de importância. Né? O cliente passou a ter mais opções. Né? Ele precisa ser atendido, as suas necessidades precisam ser atendidas pela empresa. Isso gera um problema para a empresa, né, que precisa arranjar uma forma, né, de atender os seus clientes de forma customizada. Então ela pode ter milhares ou milhões de clientes e ter que atender cada cliente de uma forma diferente. E como a informação digital, né, ela é facilmente duplicada, né, como capturar valor?
né? Como é que uma empresa captura valor nesse mundo? Né? Porque tudo parece de graça. Né? A partir do momento que eu posso ter um trabalho gigantesco para escrever um artigo, né? Depois que ele está escrito, Ctrl+C, Ctrl+V, essa informação é duplicada muito facilmente. Então surgiu um problema novo, né? Para que as empresas desenhassem suas estratégias, elas precisavam pensar nesse novo contexto. Né? Nesse ambiente, evoluiu a ideia de modelo de negócios, né? Onde o digital ampliou muitas opções, né? Especificamente com os negócios em plataforma. Né? E essa questão das plataformas, né, é uma certa novidade nisso aí, não é uma coisa antiga. Né? Surgiu recentemente. Por exemplo, né, um exemplo, plataforma, a Apple Store. Né? A Apple disponibiliza, né, um serviço onde os desenvolvedores de aplicativos colocam seus aplicativos ali para vender, né, e ganham dinheiro com isso. É claro que a Apple tem a sua comissão, né, mas é uma plataforma. A Apple não produz aqueles aplicativos. Né. O Uber, por exemplo, é uma plataforma, né, que junta a pessoa que precisa do transporte e aquela pessoa que tem um veículo e pode dirigir aquele veículo. A Airbnb também é um exemplo clássico, né, da pessoa que tem um imóvel e uma pessoa que precisa daquele imóvel. Né. Então a competição, o estilo Porter, né, a rivalidade, ela perdeu muito da sua significância atualmente. Né? Porque as plataformas digitais, elas facilitam justamente a troca. Então a rivalidade, ela talvez seja entre plataformas, mas isso tudo muda nesse contexto extremamente rápido, né? Onde os modelos de negócios no mundo digital, eles acontecem. E o que é modelo de negócio? E o que isso tem a ver com estratégia? Em artigos científicos há um grande debate, né, sobre os pormenores da relação entre estratégia e modelo de negócios. Né? Mas algumas coisas estão bem claras. Né? Basicamente, o modelo de negócio se subordina à estratégia. Ele detalha o que foi visualizado na estratégia, ou seja, né, o modelo de negócio tem que estar em sintonia com as finalidades de longo prazo, né, da empresa, da estratégia da empresa. Né? Vamos ver a definição de um modelo de negócio, né, para conduzir o nosso raciocínio. Mas antes de entrar numa definição, vamos começar pelo básico. O que é um modelo? Podemos entender como uma representação de algo, né, de uma forma mais simples do que a realidade. Isso é um modelo. E o que é um negócio? É uma atividade, né, de compra e venda de bens e serviços. Né? Ou uma determinada empresa que faz isso. Isso é um negócio. O negócio também pode ser entendido como um trabalho que você faz para ganhar dinheiro. Então, o modelo é uma representação da realidade. E o negócio tem a ver com ganhar dinheiro. Eu vou apresentar aqui duas definições, né, de modelo de negócio para nós podermos caminhar, né, no entendimento profundo do que seja isso. Né. A primeira definição que eu trago, ela é oferecida por David Thiesse. David Thiesse é um professor, empresário e consultor. E ele tem 8 doutorados e diversos prêmios. Né? Esses doutorados são honorários, mas são doutorados em universidades de ponta, nos Estados Unidos, na Europa, né? Até na China ele tem um doutorado. É um empresário e pesquisador extremamente relevante. Né? E a definição de modelo de negócios que ele oferece é a seguinte: o modelo de negócios representa a hipótese, né, do empreendedor acerca do que o cliente necessita e como a empresa deve ser organizada para lucrar ao atender essas necessidades. Essa definição traz alguns blocos muito interessantes, né, alguns componentes que a gente vai detalhar mais à frente. Uma segunda definição que eu trago também para aperfeiçoar a nossa compreensão sobre esse conceito, ela é dada por Alexander Osterwalder e Yves Piguereau. Desculpe pela pronúncia, mas foi o melhor que eu consegui. Enfim, Osterwalder, ele fez um doutorado, né, logo após, né, o boom da internet. Né. Quando ocorreu o boom da internet e essa quantidade de modelos de negócios aparecendo, ele se interessou pelo assunto, né, e resolveu pesquisar isso.
Só que quando ele estava iniciando o doutorado, né, estourou a bolha, né, e ele até se desanimou. Né, será que eu realmente vou pesquisar alguma coisa aqui que não vai ter futuro nenhum? Essa história de modelo de negócios, né, que ali no início da década de 2000 era uma coisa nova, né, não se sabia se era estratégia, se não era, se era importante, se não era. Enfim, ele decidiu continuar na sua pesquisa. E ele foi a fundo nisso, a tese dele é muito interessante, né? Mas de qualquer forma, ele e o orientador dele, que é o Yves Pigneux, eles trouxeram uma definição de modelo de negócios. Né? E essa definição está inclusive num livro, né, chamado Business Model Generation, ou em português, Criar Modelo de Negócios. Né? A definição que eles trazem é a seguinte: o modelo de negócios descreve o fundamento lógico de como a organização cria, entrega e captura valor. Modelo de negócio e estratégia, né, qual é a relação entre eles? Né? Nós vimos que a definição de modelo de negócio, basicamente, ela tem a ver com entregar um benefício oferecido e ser remunerado por isso. Né? Mas tem um problema. Né? Esse modelo, no começo, as pessoas não entendem o que está acontecendo, mas com o passar do tempo, os competidores vão perceber aquilo. O modelo de negócios termina ficando transparente demais. Então ele pode ser imitado. Né? E essa possibilidade de imitação do modelo de negócio faz com que ele tenha que estar subordinado a algum pensamento mais amplo. Ou seja, o modelo de negócios tem que estar subordinado à estratégia. E na tese de doutorado do Osterwalder, ele apresenta uma figura, né, muito interessante, onde ele apresenta 3 camadas, né, relacionadas à estratégia. Uma camada mais alta, né, que seria a camada estratégica, né, que seria a visão, né, as finalidades, né, os objetivos. Né, e logo abaixo da camada estratégica vem o modelo de negócios, né, que seria como a empresa ganharia dinheiro. Né, e essa seria a lógica do negócio. E abaixo ainda teria os processos, né, a administração de tudo isso. Interessante notar que quem tem conhecimento de estratégia militar atual, né, vai perceber nessa figura aí uma relação muito similar aos 3 níveis de condução da guerra, né? O estratégico, o operacional e o tático. Né? Porque normalmente a doutrina militar ela trabalhava com 2 níveis, o estratégico e o tático, né? Mas há um bom tempo já. Né? Existe o nível operacional, onde existe o operational design, né, o planejamento operacional, que estaria entre a estratégia e o tático. Isso é muito interessante, em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Né? Mas enfim, essa relação entre modelo de negócio e estratégia é fundamental, porque primeiro eu começo com a estratégia, e aí dentro da minha estratégia eu vou fazendo os meus modelos de negócios, e aí nós vamos observar que esses modelos de negócios eles têm que ir fluindo de acordo com a estratégia. Então, fechando, né, o que é modelo de negócios e qual a sua relação com a estratégia, eu vou seguir o entendimento do David Thies, né, para quem o modelo de negócios representa a hipótese do empreendedor, né, acerca do que o cliente necessita e como a empresa deve ser organizada para lucrar ao atender essas necessidades. E aí ele fala sobre a relação, né, de modelo de negócios e estratégia. Ele diz o seguinte, né, que a análise da estratégia é, portanto, uma etapa essencial na concepção de um modelo de negócio sustentável e competitivo. Ao menos que o modelo de negócio sobreviva aos filtros que a análise estratégica impõe, é improvável que seja viável, pois muitos recursos do modelo de negócios são facilmente imitáveis. Ou seja, eu tenho que realmente considerar aquele pensamento estratégico mais amplo, né? O contexto, a finalidade, os recursos e como eu vou fazer tudo aquilo. E quais são os componentes de um modelo de negócios? Antes, uma pergunta importante. De onde surgiram esses componentes? Por que o modelo de negócios tem aqueles componentes que devem ser analisados e integrados? Esses componentes eles surgiram de pesquisas científicas. Né? E aí é importante, né, a gente relembrar a importância da teoria. Né? A pesquisa científica ela gera uma teoria, só que essa pesquisa científica ela é feita, né, por análise de casos reais. Né?
Então, um pesquisador dedica anos ali analisando diversas empresas, ele vai mapeando o que está dando certo, o que está dando errado, ele conversa com os empreendedores, enfim, ele vai tirando daquela série de casos que ele estuda aquilo que se repete, aquilo que é essencial. Dessa série de pesquisas de modelos de negócios, vão surgindo as propostas de componentes, né? E um artigo que eu vou mostrar aqui para ilustrar, ele faz um resumo, né, dessas pesquisas, né, destacando quais seriam os componentes de um modelo de negócio, né? Esse artigo, numa tradução livre aí, é rumo a uma descrição dos componentes básicos que descrevem o modelo de negócio, uma análise atual. Então essa tabela aí que não vai dar para vocês lerem, mas dá para ver a estrutura dela, como é que ela está organizada, né? Essa tabela está nesse artigo científico que faz uma revisão geral desses componentes do modelo de negócios, né? E a gente pode ver aí na primeira linha, né, diversos artigos científicos. E aí nas linhas de baixo, né, são os componentes que cada um desses artigos levantou em suas pesquisas. E eu marquei aí de vermelho, né, à direita, a pesquisa científica do Osterwald, que é aquele que eu comentei da tese de doutorado e gerou depois o modelo Canvas. Nessa linha vermelha tem ali os componentes que o Osterwald levantou como componentes do modelo de negócios. O ponto importante aqui é que os componentes do modelo de negócios, eles são fruto de pesquisas científicas. É claro que pode haver certas discordâncias, né, mas tudo caminha para uma ideia comum que eu vou apresentar aqui agora. Porque, diante dessas várias opções, né, que estão aí nessa tabela, quais são os componentes? Então, eu vou sugerir que nós que a gente dê ênfase, né, ao que o Osterwald levantou, né, porque o que é usado em termos de modelos de negócios hoje em dia vem muito da pesquisa dele, e ele é o mais popular, né, e funciona bem, né, é muito conceituado, né, no mercado. E como que isso começou a ser desenvolvido? Começou a ser desenvolvido na tese de doutorado dele, né, que ele terminou em 2004, né, e depois, junto com o orientador, passado algum tempo, ele escreveu um livro que ficou extremamente famoso e popular, né, o Business Model Generation. Né, e esses componentes, eles foram agrupados, né, se a gente for ler a tese de doutorado dele, está tudo explicado ali em detalhes. Mas isso precisou ser simplificado, né, para poder ganhar popularidade. Então isso veio no livro, e o livro traz uma figura que simplifica tudo isso, que é essa imagem aí do Canvas, né, que é uma imagem muito popular, mundialmente conhecida. Né? E aí o que eu recomendo agora que nós estamos nos aprofundando na ideia fundamental do que é modelo de negócio? Eu recomendo entrar na internet e procurar exemplos de Canvas. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas aí seria uma perda de tempo, porque o importante desse vídeo, aqui agora, não é ver casos concretos. O importante é passar a ideia que pode servir para qualquer caso concreto. Então a compreensão dessa ideia de modelo de negócios vai fazer com que a gente tenha cada vez mais capacidade de olhar para uma empresa e montar o canvas dela, ou olhar para um canvas e saber que empresa é ela. Então vamos passar bem rapidamente sobre cada um desses componentes. Né? Ao centro tem a oferta, né? Ou seja, a proposta de valor. É o que eu ofereço ao cliente, né? O problema dele que eu quero resolver. Já lá na direita, né, bem à direita, tem os segmentos de clientes, né? O grupo característico de clientes que eu vou atender. É bem autoexplicativo. E a minha oferta a minha oferta tem que estar conectada a esse segmento que eu escolhi. Por isso que entre a oferta, né, entre a minha proposta de valor e o segmento que eu escolhi, há dois componentes aí. Né, a forma de relacionamento e os canais com os quais eu vou tratar com os meus clientes. Já lá no extremo esquerdo, né, eu tenho as parcerias chaves, né, que são fundamentais para os meus negócios. Quem são os meus parceiros, né, as plataformas que eu vou ter que me relacionar para poder fazer com que a minha oferta chegue ao meu cliente.
E à esquerda da oferta, né, eu tenho na parte de cima as atividades que eu vou ter que desenvolver. Então, depois que eu faço uma análise, né, eu tenho a visão da minha oferta, né, eu defini qual é o meu segmento de cliente que eu vou atender, os canais de relacionamento, qual é o tipo de relacionamento que eu vou ter, eu consigo definir quais são as atividades principais que eu vou ter que executar. E aí, eu definindo essas atividades, logo abaixo, eu tenho o componente, né, dos recursos que serão necessários para que eu desempenhe essas atividades. E por fim, né, na parte de baixo desse canvas, eu tenho a estrutura de custos, ou seja, aquilo que eu vou ter que investir para que o meu negócio prossiga girando. Eu tenho as fontes de receitas, né, onde eu vou capturar o valor para compensar todo o valor que eu estou entregando. Ou seja, é um modelo realmente muito completo, né? É um modelo sensacional, né? E depois de entender as razões, né, da existência dele, né, o que está por trás de cada um desses conceitos, fica fácil, né? Fica fácil eu preencher, né, fazer o trabalho braçal de preencher essa folhinha, né, seja com o meu modelo de negócios, seja com o modelo de negócios do meu concorrente, né, de uma forma muito mais criteriosa, né? E esse critério é fruto de conhecimento relevante. E quando eu pretendo desenhar o meu modelo de negócios, ou o modelo de negócios do meu concorrente, por onde eu começo? Bom, para responder essa pergunta, eu vou basear, né, a resposta em 2 artigos científicos que pesquisaram justamente isso, né? O primeiro artigo, né, numa tradução livre, aí é Tomada de Decisão para o Desenvolvimento do Modelo de Negócios, que analisou 6 casos reais e dali tirou suas conclusões. E o outro artigo, também numa tradução livre, é Experimentação Simultânea, como uma estratégia de aprendizagem. Né? Experimentação simultânea como uma estratégia de aprendizagem. Desenvolvimento do modelo de negócio sob incerteza. Analisou 4 casos reais. Né? E aí eu relembro a importância da teoria. Né? A gente, quando acessa a teoria de qualidade, isso faz com que a gente possa aplicar, né, aquele conhecimento em diversos casos. Enfim, a conclusão, né, desses 2 artigos é que não há uma regra rígida. Por onde começar? Não há uma regra rígida. Mas é importante considerar a estratégia mais ampla, a estratégia de longo prazo. Né? E o que normalmente acontece, né, é que se inicia-se pela proposta de valor. Né? O que eu estou oferecendo? Qual o problema do cliente, né, eu pretendo resolver? Com que ele se importa? Normalmente o início ele vem por aí, com a proposta de valor. E é importante destacar que o modelo de negócios, né, ele se desenvolve ao longo do tempo, né, especialmente em um contexto de incertezas, né, em relação à tecnologia e ao mercado. Eu, em breve, vou fazer um vídeo aqui sobre o caso da Rocket Lab, que é uma empresa de lançamento de foguetes da Nova Zelândia, que eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso, e a evolução do modelo de negócios dela é muito interessante. A proposta de valor, ela se manteve, mas os outros componentes foram se adaptando com o passar do tempo. Mas, enfim, né, nas fases iniciais, né, de um empreendimento, uma empresa, né, ela parte dessa ideia geral. Né, ela parte dessa ideia geral sobre qual o valor ela vai entregar, né, para um segmento de clientes do mercado. Né, ela escolhe um segmento do mercado, né, vê como é que ela vai atender aquilo ali de forma diferenciada. Né, ou seja, qual a sua proposta de valor. E ao começar, né, é muito difícil definir de imediato qual é essa lógica, né, qual é a lógica de atuação. Eu tenho uma ideia muito ampla, depois que isso aí vai começar a ficar mais nítido. Contudo, né, à medida que os empreendedores vão interagindo com o mercado, vão interagindo com os stakeholders, né, os stakeholders são todos aqueles atores que têm algum interesse no meu empreendimento, né, seja investidores, né, sejam agentes do governo, sejam parceiros comerciais, né, seja alguma empresa, né, que pode oferecer algum produto complementar ou algum serviço complementar ao meu. Enfim, à medida que o tempo vai caminhando, eu vou interagindo com esses stakeholders, vou testando as minhas hipóteses e aí o modelo vai ficando um pouco mais definitivo. Né?
Nessa evolução, essa proposta de valor que foi vislumbrada inicialmente, né, ela tem um papel central, né, ela que vai servir de foco, né, para a construção dos outros componentes do modelo de negócios. Então é um processo crescente e adaptativo. E como poderíamos, então, resumir esse processo crescente e adaptativo, né, de como construir um modelo de negócios? Eu vou novamente aqui recorrer a David Thies, né, aquele professor, empresário, consultor que tem 8 doutorados, né, e já ganhou diversos prêmios de consultoria, né, de empresas. Né, e o que David Thies fala? Ele fala o seguinte, que é preciso destilar verdades fundamentais sobre os desejos do cliente, a natureza e o provável comportamento futuro dos custos e as capacidades dos concorrentes ao projetar um modelo de negócios comercialmente viável. A pesquisa de mercado tradicional nem sempre será suficiente para identificar necessidades ainda não articuladas ou tendências emergentes. Eu, então, digo, né, que a construção de um modelo de negócios tem em comum com a elaboração de uma estratégia, né, o fato de ser uma ciência e uma arte, né, ou seja, um grande desafio. E quais seriam as utilidades de se preocupar com o modelo de negócios? Bom, eu vou listar aqui 4. A primeira, né, o modelo de negócios, ele, quando bem feito, bem construído, ele permite um entendimento, né, e o compartilhamento da lógica da empresa. Compartilhamento com quem? Com os outros stakeholders que eu quiser compartilhar aquela lógica de negócio, com os meus sócios, né, com os meus funcionários, com os meus investidores. Fica mais fácil, né, eu entender e passar essa ideia. Porque a partir do momento que eu estruturo meu modelo de negócios, né, ele captura a lógica. A lógica do negócio está ali muito bem definida, né, visualmente estabelecida. Né, uma imagem fala muito. Né, e eu consigo, nessa imagem, entender como é que os diversos componentes do modelo de negócios eles estão interligados. Né? Como é que eu me comunico de uma forma mais clara, né? Eu consigo conversar com os stakeholders e mostrar as partes, mostrar como tudo aquilo funciona de forma integrada. A segunda utilidade, né, está em facilitar a análise, né, monitorar e medir as áreas específicas. Né, eu consigo discriminar o que eu estou vendo dentro do meu modelo de negócios, eu consigo observar evoluções, como estão os meus parceiros, né, como está a evolução dos meus custos, das minhas atividades. Né, e eu consigo também, muito importante, se eu fizer a análise do modelo de negócios do meu concorrente, eu consigo comparar o meu modelo de negócio com o modelo de negócio do concorrente. Né? Sun Tzu gostaria disso, né, de entender bem o inimigo. Então, eu posso especificar o que eu estou comparando com o meu competidor. Isso me dá uma inteligência de mercado muito interessante. O terceiro ponto, né, que a gente pode aqui numerar como utilidade de dedicar-se a desenhar um modelo de negócios, né, é poder gerenciá-lo. Né? Conceber o alinhamento entre os componentes. Será que o que eu estou oferecendo de proposta de valor não precisaria de outro tipo de parceiro? Será que meus canais de comunicação estão apropriados? Então, o modelo de negócios ele me permite planejar, mudar, implementar adaptações. Né? Porque a situação ela está sempre mudando. Mesmo que ela não mude, a minha compreensão da situação muda. Mas a situação hoje em dia ela é muito rápida, né? A mudança é muito rápida, é o contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E nesse gerenciamento ele me permite melhorar o processo de tomada de decisão, porque eu tenho uma visão integrada do meu modelo de negócio. Eu consigo ver os meus custos, as minhas receitas, os meus canais de comunicação, as minhas atividades, etc. E eu consigo falar sobre isso, né, com os meus stakeholders, com os meus parceiros, de forma mais clara. Uma quarta utilidade de um modelo de negócios é que ele me permite prospectar, né? Inovar. Né? Eu consigo mexer nesses blocos, alterar ali algum aspecto significativo de modo que o meu modelo de negócio seja realmente diferente. E eu posso simular e testar, né? Fazer adaptações e procurar prospectar. O que aconteceria se eu implementasse essa mudança?
E para terminar aqui, essas utilidades, não seria uma quinta utilidade, porque isso aí estaria disperso nas 4 que eu falei, né? Mas vale destacar a conclusão de um artigo publicado, né, no conceituado periódico científico, Management Decision, né? O título do artigo em português seria, né, o modelo de negócios na prática da tomada de decisão estratégica, insights de um caso de estudo. Né? Qual foi a conclusão? Uma conclusão importante, uma das conclusões importantes do artigo, que no geral a força do conceito de modelo de negócios está em sua natureza holística, que consolida o valor da empresa, né, com a lógica econômica. Ou seja, sua utilidade está em facilitar o entendimento, a análise, o gerenciamento e a prospecção. Isso de forma integrada, de forma holística, né, levando em conta a empresa e a realidade do contexto. Seria suficiente criar um modelo de negócios maravilhoso, que funciona muito bem naquele momento? Só isso seria suficiente? Perguntando aí de outra forma, não seria necessário manter o modelo de negócios da minha empresa atualizado, em harmonia, né, com o contexto estratégico? Bom, vamos começar pelo básico, né? Lembrando que vivemos em um mundo capitalista. Assim, podemos citar, né, o economista Joseph Schumpeter, né, que vale muito a pena explorá-lo a fundo. Aqui nós não teremos tempo para isso, mas eu recomendo conhecer esse economista austríaco, né, que também ficou conhecido pela expressão destruição criativa. Schumpeter questionava: qual o foco do estrategista no capitalismo? Primeira opção, como as coisas são administradas, ou seja, a visão de gestão, ou o foco do estrategista no capitalismo seria como as coisas são construídas e destruídas? Eu voto pela segunda opção. A destruição criativa está constantemente, né, descartando velhos produtos, velhas empresas, né, formas antigas de fazer alguma coisa, formas organizacionais também são alteradas. Né? Uma estratégia empresarial, ela tem que estar em sintonia, né, com esse processo de destruição criativa. Né? E ainda mais quando esse contexto, né, que nós vivemos é o contexto VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se na época de Schumpeter ele já estava preocupado com essa destruição criativa, hoje em dia essa preocupação ela é muito mais intensa. Né? Novos produtos e novas formas de fazer as coisas retroalimentam, né, esse processo de destruição criativa. Né? Tudo é dinâmico. Né? A inovação contínua ela é inerente ao capitalismo. Então, respondendo àquela pergunta, né, se seria suficiente criar um bom modelo de negócios e deixar como está, evidentemente que isso não é suficiente. Né? Porque a inovação do modelo de negócios, né, ela deve ser uma constante. Né? E a inovação tecnológica, que é outra coisa, ela não é suficiente. Uma inovação tecnológica sem um mercado, né, uma inovação tecnológica que não atenda uma necessidade do cliente, ela não se sustenta. Né? Lembrando o que diz David Thies, aquele de empresário, acadêmico, consultor de 8 doutorados, né, e diversos prêmios. David Thies, né, ele fala que o modelo de negócios ele pode ser imitado. Então, a inovação ela é mandatória. E aí, nesse sentido aí, eu menciono o que Elon Musk falou recentemente numa entrevista, né, onde ele estava explicando por que a Tesla abria suas patentes. Né, por que eles não tinham preocupação em evitar que a concorrência copiasse muitas das inovações tecnológicas que a Tesla desenvolvia. Porque ele estava num processo de inovação extremamente rápido. O ciclo de observação, orientação, decisão e ação da Tesla, o ciclo ODA, né, ele procura ser mais veloz que a concorrência. Então, de certa forma, se os concorrentes estão usando tecnologias que a Tesla usava e não usa mais, é até bom, porque os concorrentes estariam sempre um passo atrás da Tesla. Agora, para isso, né, a frequência de inovação tem que ser muito alta. Então, uma conclusão dessa questão ainda da inovação em modelo de negócios, né, é que ela é fundamental. É fundamental o empreendedor
ter a competência, né, para criar, né, e desenvolver modelo de negócios. Ele tem que conhecer essa sistemática. Por isso que é importante ter acesso a conhecimento relevante. Saber por quê? Por que eu tenho que desenvolver um modelo de negócios? Por que eu tenho que pensar nisso? Qual é a utilidade? A partir do momento que eu me aprofundo no tema, eu vou ficando mais capaz de usar isso corretamente. O modelo de negócios tem que estar constantemente sendo atualizado. Fica muito claro que o contexto mudou bastante. Havia uma forma, né, de fazer negócios, modelos mais simples. Com a tecnologia, tudo mudou. As possibilidades aumentaram muito. O contexto ele se alterou bastante, né, desde a época da visão industrial, da competição dentro de um determinado setor, né, que era a visão, né, que acadêmicos e consultores alinhados a Michael Porter, né, utilizavam corretamente naquela época. É um conhecimento muito relevante, mas a gente tem que adaptar. Essa visão da rivalidade, hoje em dia, ela é questionável, porque eu preciso de complementors, né? Eu preciso de empresas parceiras, eu preciso trabalhar em plataformas. As tecnologias digitais, elas permitiram novas formas de negócios. Não tem como negar isso, né? A comunicação instantânea, a internet, etc. Então, o estrategista, no caso da nossa análise hoje, é o estrategista de negócios. Ele precisa conhecer, né, os fundamentos do modelo de negócios. E precisa entender qual é a conexão disso aí com uma estratégia mais ampla. E entender modelos de negócios, né, é muito melhor quando eu vou na fonte, quando eu entendo as origens, por que nasceu isso, quais são os componentes, como é que eles se interligam, como é que eles se conectam na estratégia. É essa a relevância, né, de acessar conteúdo realmente que foi bem construído, conhecimento teórico baseado em análise de casos reais, que trazem para a gente essas ideias que são úteis para utilizar na prática. Como eu disse numa outra parte do vídeo, a partir do momento que eu entendo os conceitos fundamentais, eu posso olhar para um modelo um canvas de um concorrente, por exemplo, e perceber ali quais são os pontos fortes deles, quais são as vulnerabilidades, como é que eu posso traçar uma estratégia de longo prazo para poder vencê-lo naquela concorrência ali. Eu vou finalizar aqui com David Tisse, e David Tisse falava o seguinte, fala o seguinte: projetar bons modelos de negócios é uma arte. As chances são maiores se os empreendedores e gerentes tiverem um entendimento profundo das necessidades do usuário e forem bons ouvintes e aprendizes rápidos. E aí, quando ele fala rápidos, eu associo ao nosso contexto VUCA. Espero que você tenha gostado, né? E, se possível, deixe um comentário. Até a próxima.